Olá, eu sou a Maria Inês, da CPE Clínicas, sou responsável pelos recursos humanos e há 30 anos que a sua saúde e o seu sorriso são a nossa prioridade. E como falar em saúde é falar em multidisciplinaridade, tenho aqui comigo hoje 3 colegas do protocolo multidisciplinar da otimização de atletas: Paulo Araújo, fisioterapeuta; Inês Moraes, nutricionista; Joana Urpina, médica dentista, que vão partilhar connosco alguns conteúdos e dicas que são importantes para a performance do atleta no dia-a-dia. Todos os projetos têm um início, têm uma forma, e este projeto não teve como primeira forma a pensarmos todos no atleta. Cada um de nós estávamos a pensar no atleta nas nossas áreas de especialidade. Mas como nos encontramos aqui, um dia dissemos não faz sentido, como é evidente, que a gente, estando aqui pela nutrição, pela área da medicina dentária ou pela fisioterapia ou outra área qualquer, que a gente não seja transversais relativamente ao atleta. E isso é que faz sentido. Não é uma questão só de equipa, é uma questão de conjunto de coisas, não é? E, portanto, a CPE tem neste momento todas as condições para poder oferecer aos atletas de todas as idades, em especial atletas mais jovens, em formação, todo um conjunto de conselhos, de assistência, de orientações que permitam a eles, agora, no futuro próximo e no futuro mais distante, ser melhores atletas e terem uma saúde, enfim, mais equilibrada e uma vida mais feliz até para o futuro. Então, Paulo, esclarece-nos, por favor, a fisioterapia atua só no tratamento da lesão ou na sua prevenção? Claramente, como em outras áreas da intervenção na saúde humana, prevenir é a melhor maneira de tratar, não é? É evidente. É claro que a prevenção é uma utopia, nós não conseguimos prevenir tudo, prever tudo, não é? Mas, efetivamente, cada vez estamos a dar mais importância de que, hoje em dia, o conhecimento científico leva-nos a querer e a pensar e a acreditar que, efetivamente, a maneira como eu posso gerir o meu corpo, as minhas atitudes, o meu movimento, a minha saúde, é uma forma fundamental para, neste caso, os atletas, orientarmos uma performance muito melhor. Não é? Então, Paulo, pode a fisioterapia aumentar o rendimento esportivo do atleta? Pois, eu diria que a fisioterapia não aumenta, ajuda a aumentar o rendimento do atleta, não é? Ajudando como? Um exemplo, não é? Que é, se eu manter um atleta muito mais flexível, ou seja, a capacidade da flexibilidade aumenta o rendimento e previne a lesão, não é? E, portanto, eu tenho um contributo posso dar um contributo da fisioterapia para a melhoria da performance do atleta, mas dou só um contributo, não é? O contributo é muito mais geral, por isso estamos aqui. Exatamente. Daí a multidisciplinaridade que é tão importante, não é? Tal como o Paulo estava a dizer, o objetivo neste protocolo multidisciplinar é exatamente a prevenção da lesão, porque é isso mesmo a otimização do atleta, é não só pensar na performance, mas o rendimento do atleta está diretamente relacionado com a prevenção que ele consegue fazer da lesão. Por muito bom que um atleta seja, se não está bem preparado fisicamente e nutricionalmente, e quando eu falo em fisicamente, incluo obviamente a medicina dentária, toda a parte oral, o que vai acontecer é que a propensão à lesão vai claramente influenciar essa performance, por muito que não seja no imediato, pode acontecer a longo prazo. E daí, o Paulo estava a dizer muito bem, a fisioterapia tem um papel fundamental, mas é também aqui que entra a nutrição e a medicina dentária para ajudar nessa prevenção. Sim, pois, porque eu defendo imenso que a informação que nós damos aos nossos pacientes, aos nossos doentes, neste caso aos atletas, é a melhor forma deles se defenderem desses problemas. Portanto, a informação é a mais-valia que as pessoas podem ter para evitar lesões mais graves. E então, se tiverem uma postura correta, se tiverem uma alimentação correta, se forem seguidos pela fisioterapia, entre outras disciplinas, que faltam aqui, porque há muitas outras áreas, mas acho que tem mais valor para o atleta se tiver mais informação e se puder defender das lesões. Portanto, neste caso, nestas 3 valências, mas há outras com certeza, e aqui também podemos encontrar as outras. Pois, e aqui com esta equipe ainda temos uma outra vantagem, é que trabalhamos no mesmo sítio, perto, não só estamos perto fisicamente, como estamos perto também em termos de concepção das coisas. E, portanto, isto faz com que, e dos pacientes. Também estamos perto dos pacientes. Durante anos e anos,
eu fazia o despiste das situações dentárias, por exemplo, na perspectiva, ou das situações nutricionais, não na perspectiva de querer ser nutricionista, nem na perspectiva, com certeza, de não ser da medicina dentária, mas despistar para poder indicar ou forçar o atleta a ir à medicina dentária, ou a ir à nutrição, ou ir à psicologia, ou outra especialidade, porque efetivamente esse é muito importante. As pessoas não imaginam, por exemplo, quero crer que as pessoas, não sabendo muito bem da nutrição, as pessoas têm uma noção de que aquilo que se come é uma coisa importante, ou como se come, ou o que se come. Não sabendo o que comer, têm essa noção. Tem essa noção. Hoje em dia, felizmente, penso que já chegamos à conclusão de que não sendo só o que comemos é uma coisa muito importante, ou como comemos. Exatamente. Mas, por exemplo, os atletas, de um modo geral, não têm a noção de que a sua saúde dentária influencia brutalmente. Sim, a oclusão influencia a postura brutalmente, por exemplo. A respiração, a maneira como respiração oral. Por exemplo, os níveis inflamatórios dos basais são fundamentais. Eu tive muitos atletas que eu já sabia, quando eu tinha dores, por exemplo, nos tendões de Aquiles, era só mandar ao dentista, tem uma relação. Pronto. Tem uma relação. Tem uma relação. A cárie é uma doença infectocontagiosa, é considerada pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde pública e, portanto, neste momento há uma atenção muito grande para a otimização da saúde oral, felizmente. A medicina dentária teve uma evolução muito grande nos últimos 40 anos e é importante, por exemplo, para as pessoas saberem, uma simples cárie provoca inflamação muscular a nível sistémico, portanto, longe da cavidade oral. Ela provoca essa inflamação muscular. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um atleta que tenha muitas cáries, ou que tenha, como nós chamamos, cáries múltiplas, é bem possível que ele não consiga ter um desempenho da sua performance a 100% devido à existência dessas lesões por cárie. Não é por acaso que nos Jogos Olímpicos de 1932 foi introduzido pela primeira vez a importância da avaliação oral dos atletas. E também não é por acaso que a partir de 2009 isso passou a ser um requisito obrigatório, precisamente devido à importância da saúde oral na performance e no rendimento da prática do desporto. É mesmo muito importante. E a oclusão? O que é a oclusão e como é que se relaciona com o atleta, com a postura do atleta? Imenso. A oclusão é a maneira como se relaciona o maxilar superior com o maxilar inferior, ou a mandíbula. A maneira como os maxilares se relacionam é a oclusão, é a maneira como nós mordemos. E é só uma maneira como nós mordemos. O que é que acontece? Quando as pessoas têm má oclusão, ou quando os indivíduos têm má oclusão, quando têm posturas erradas, quando têm os queixos assim ou para dentro, por exemplo, altera a postura da cabeça. Porquê? Porque nós temos uma ligação com a coluna. A coluna tem uma ligação com a bacia. A bacia tem uma ligação com os ossos das pernas e dos pés. E, portanto, há sempre alterações. Quando há alterações a nível da oclusão, há sempre alterações a nível de postura. E isso provoca, muitas vezes, um rendimento, uma dificuldade em atingir o rendimento pretendido. Há imensas maneiras de resolver esses assuntos. Ou com a utilização de aparelhos de ortodontia, ou em crianças e jovens, como o Paulo disse, porque estas disciplinas são também para jovens e para pequeninos, porque desde pequenino é que se deve estar alerta, né, para este tipo de situações, a ortopedia funcional dos maxilares, que muitas vezes, e com alguma sorte dos indivíduos, evita a ortodontia posterior mais tarde e também ajuda no rendimento na prática do desporto. Portanto, mas também podemos falar aqui de uma coisa muito importante, na nutrição, que são os hidratos de carbono. Exatamente, exatamente. E até na própria investigação, não é? Portanto, porque a forma e aquilo que os atletas comem no pré, no durante e no pós-treino é fundamental para a sua performance desportiva. Um alimento... A oclusão também dificulta a mastigação e por dificultar a mastigação, dificultar a digestão dos nutrientes e a própria digestão, exatamente. Portanto, um alimento mal mastigado, obviamente vai ser muito pior digerido, obviamente vai ser muito pior absorvido e, portanto, isso vai ter um impacto imediato, nem sequer estamos a falar a nível crónico, que é uma situação que vai sendo construída, é uma coisa que acontece no imediato. Um maratonista, um ciclista, um nadador, que tem que ter tudo contado ao milímetro daquilo que comeu no pré e no durante, não é? Porque muitas vezes as provas, há muitos nadadores que começam às 9 da manhã e se é um campeonato
que é um dia inteiro, por exemplo, vão fazer um dia alimentar enfiados dentro de um pavilhão com uma piscina e, portanto, se eles têm um problema de oclusão ou se têm dificuldades na mastigação, por muito que eles comam bem, se comem mal, temos logo o calo entornado, mas podem ter o cuidado todo alimentar. Se há um problema na forma como eles mastigam, há logo um problema depois mais à frente na forma como eles vão absorver. Que é a diminuição da produção salivar durante a prática. Exatamente, exatamente. E isto tudo é influenciado pela quantidade e pelo tipo de açúcares também que eles vão comer, não é? Porque isso depois também, e falas disso muito melhor que eu, a questão da amilase em termos, não é? Os hidratos de carbono transformam-se em açúcares na cavidade oral e, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque os atletas têm que se alimentar com hidratos de carbono para poder ter um rendimento energético interessante antes da atividade desportiva, mas depois também tem a situação de que a permanência dos hidratos de carbono na cavidade oral provoca cárie, e a lesão por cárie é grande. E posso-vos dizer que 40% dos atletas, quando são questionados, sentem diferença, notam baixa de rendimento se não tiverem saúde oral. De duas maneiras, baixa de rendimento físico e também um bocadinho de baixa, por exemplo, se tiverem mau hálito ou se tiverem, também em relação aos outros colegas, também têm um bocadinho de autoestima, também fica um bocadinho baixa. E como todos sabemos, tudo faz parte de um todo. Não é? E isso faz todo o sentido, Joana, porque muitas vezes o próprio tipo de alimentação que eles fazem antes da prova e durante a prova baseia-se muito em hidratos de carbono, exatamente porque eles precisam de energia. Mas não pode ir a correr lavar os dentes. E muitas vezes, se não estão a ser seguidos de uma forma correta, acabam por comer açúcares muito mais refinados e que acabam por fermentar muito mais. Portanto, era o que tu estavas a dizer. Aqui, muitas vezes, um acompanhamento transversal. No caso da nutrição, tem que ser uma coisa muito mais diferenciada. Cada atleta é um atleta. A intensidade da modalidade esportiva, a frequência do treino, o tipo de prova, se é uma prova longa, se é uma prova curta. Portanto, tudo isso tem que ser adaptado. Tal como a fisioterapia, dependendo do tipo de modalidade, provavelmente há aqui formas de intervenção diferentes. Mas no que diz respeito à medicina dentária, é um acompanhamento que pode ser muito transversal, não é? E que pode, em todos os atletas, fazer uma grande diferença. Sim, e mesmo quando há acompanhamento, por exemplo, eu durante muitos anos acompanhei atletas, quer do atletismo, quer da ginástica, quer do hóquei patins, quer do futebol, nomeadamente em modalidades multidisciplinares como o atletismo e a ginástica, onde tem atletas durante o dia a fazer várias provas a diferentes níveis e muitas das vezes as equipas multidisciplinares não estão presentes, não é? Não está lá um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, é? Muitas vezes o fisioterapeuta tem que, não é de fazer mas ter um conjunto de conhecimentos para poder orientar, por exemplo, a distribuição ao longo de um dia, exatamente como a Inês estava a dizer, de que, como deve ser, e quando não sabe, pergunta, tem um expert na área, não é? Porque eu acredito que hoje em dia, mesmo na altíssima competição, às vezes não é possível levar toda a equipa, claro. Todos os especialistas, não é? E isso é uma coisa fundamental, é uma coisa que para os atletas pode fazer toda a diferença. A todos os níveis, mesmo a nível psicológico. Não é? Claro. A maneira como o atleta se concentra, a maneira como ele rotina. Como se sente preparado. É? Portanto, toda a programação, ainda por cima se o atleta percebe que ela tem sentido, não é? Em termos de concentração é fundamental, não é? Pois, exato. E já para não falar dos traumatismos que existem durante as atividades físicas, não é? Por exemplo, o que eu costumo dizer e o que eu aplico e falo durante a consulta é, por exemplo, na importância dos protetores bucais. Os protetores bucais não servem só para proteger ou para evitar acidentes. Os protetores bucais têm variedíssimas funções, exato, e evitam muitas coisas, evitam custos, evitam dores, evitam problemas que às vezes se prolongam por toda a vida. E os protetores bucais, em relação realmente ao Paulo, que tu estavas a dizer, é que para cada desporto, para o hóquei há de ser de uma maneira, para o rugby há de ser de outra, para o handball há de ser de outra, portanto não podem ser todos iguais. Os protetores bucais devem ser feitos. Deve haver conhecimento por parte do clínico de cada desporto que o seu paciente faz para indicar o protetor bucal correto, porque há desportos que é mais importante evitar as fraturas da mandíbula, há desportos que é mais importante evitar as fraturas dentárias, há desportos que é mais importante evitar as lacerações labiais, que são os cortes
Portanto, isso é muito importante, a maneira como se confecciona uma proteção bucal, uma coteira de proteção. Então, Inês, qual é a importância da nutrição no pré, no durante e no pós-treino, na tua opinião? É muito importante que o atleta perceba que não é aquilo que faz no dia da prova que vai influenciar diretamente o seu rendimento desportivo, a performance naquela prova especialmente. O importante aqui é que a alimentação equilibrada e adaptada, isso é o fundamental. Cada atleta é um atleta na sua modalidade esportiva, com a sua intensidade de esforço, com a frequência com que treina. Há atletas que fazem treinos diários, outros que fazem bidiários. Muitas vezes os bidiários têm estímulos completamente diferentes para obterem resultados diferentes e, portanto, o que é importante é esse atleta garantir que as calorias e a qualidade nutricional que consome vai garantir as perdas e o desgaste que tem ao longo do dia, ao longo desses treinos. No que diz respeito à nutrição e à alimentação no pré, no durante e no pós, esta filosofia mantém-se. O que é importante é que o atleta coma coisas que lhe dão energia na pré-prova, que lhe mantenham os picos energéticos mais ou menos controlados. Exatamente. São péssimas, mas depende há muitos atletas que não precisam dessas bebidas energéticas. Portanto, dependendo daquilo que é falado entre nós. Pois. Imagina que há um atleta que tem já alguns problemas orais e que não vou dar uma bebida tão açucarada mesmo que ele precise. E, portanto, nós conseguimos ir buscar os hidratos de carbono no outro lado e depois uma alimentação pós-treino que garanta a recuperação do esforço que foi feito. Muitas vezes o que é indicado são os hidratos de carbono. Há sempre necessidade de hidratos de carbono. Que é uma ideia que eles dizem. Os atletas em alta competição, exatamente, porque os hidratos de carbono estão aqui muito orientados para o armazenamento de gordura. Isto só acontece quando os hidratos de carbono não são consumidos. Eu costumo fazer muita analogia da gasolina no carro. Nós não vamos encher o depósito do nosso carro quando vamos estacionar na garagem. Nós vamos encher o depósito quando vamos para o Algarve, porque é aí que nós precisamos do depósito cheio. E é exatamente que é essa a mentalidade que os atletas têm que ter. Nós vamos encher o nosso depósito quando vamos gastar muito e depois vamos recuperar aquilo que estivemos a gastar. Portanto, normalmente aquilo que é aconselhado são hidratos de carbono de absorção relativamente rápida associados a uma proteína de digestão rápida. Por exemplo, tentar evitar aqui os lácteos, porque os lácteos acidificam no estômago e, portanto, depois com problemas de refluxo e para a cárie dentária, para o esmalte é péssimo. Portanto, tentar aqui, por exemplo, um pão mais branco, neste caso. Se forem provas depois do almoço, tentar fazer esparguete, que muitas pessoas também pensam que é muito inimigo, mas isto depois é adaptado, porque, por exemplo, um atleta com um perfil inflamatório maior, com mais tendência à lesão, se calhar faz sentido tirar o glúten desse atleta. E, portanto, a massa já não faz tanto sentido e vamos tentar pôr um arroz, se calhar um arroz basmati, que não tem tanto amido disponível, mas que vai também fornecer bastante energia. Portanto, o que é muito importante, e é importante que todos os atletas saibam, é que têm que comer no pré, no durante e no pós, que é uma coisa que, por exemplo, nas artes marciais, é uma praga, porque eles têm que conseguir combater naquela classe de peso e, portanto, muitas vezes estão 2, 3 dias sem comer nada, sem beber nada, para se pesarem, para estarem na classe de peso e depois comem que nem os loucos para conseguirem ter energia para a prova. Isso, por exemplo, para a medicina dentária também é péssimo, porque o não comer nada também é uma acidez tão grande que também faz erosão ácida. Exatamente, exatamente. Portanto, aqui, exatamente. Portanto, aqui a questão importante e fundamental é perceber que qualquer atleta não pode ir buscar um plano, não pode ir buscar orientações de fisioterapia, de medicina dentária, à internet, ou então falar com os colegas. Falar com os colegas, olha, aquele meu colega já foi ao nutricionista, eu vou buscar o plano dele e vou fazer, ou já foi à dentista, ela já deu as indicações, ao fisioterapeuta que lhe passou um plano de prevenção. Não, cada atleta é um atleta e no pré, no durante e no pós, isso nota-se mais, mas o acompanhamento ao longo da época e na pré-época, que é o que muitos atletas esquecem, é que normalmente engordam que nem uns tolos, não têm cuidado nenhum em termos de fisioterapia e de preparação articular
e depois chegam aos treinos e depois é um problema gigantesco, principalmente neste contexto de pandemia. E aquilo que eu vejo em consulta no contexto dos atletas mais novos é que se eles não tivessem vindo fazer esta preparação, o cenário em setembro seria muito pior. E os planos devem ser adequados a cada criança, A cada atleta. Aliás, tudo isto que nós estamos a falar tem que ser de acordo com cada atleta. Toda a indicação e todo o aconselhamento que o Paulo faz para o atleta X não é igual para o atleta Y. Mesmo que sejam da mesma idade, pratiquem o mesmo desporto, sejam colegas de equipa, até o facto de jogarem, por exemplo, em posições diferentes, pode influenciar aquilo que qualquer um de nós vai dar como indicação. E, portanto, isso é muito importante, é cada atleta reconhecer-se como um indivíduo e não achar que só faz parte de uma equipa e, portanto, podem todos fazer a mesma coisa. Olha, e a água? Porque há quem diga, nós uma vez ouvimos falar, que não se deve beber água durante o desporto. Como é que tu relacionas aqui a água ingerida como um fator significativo para a performance do atleta? A água é muito importante porque tem que estar equilibrada. É o equilíbrio hídrico que é muito importante para a medicina dentária, para a nutrição e para a parte celular. Portanto, a água é fundamental. Talvez mais importante ainda do que a nutrição, é a hidratação. E a água e a quantidade de água ingerida é muito importante no sentido em que em excesso faz mal, porque há perdas de sais minerais e tanto em termos de performance como em termos de medicina dentária, tanto em termos de celulares, faz toda a diferença, tanto ou mais como a desidratação. Portanto, o que é muito importante e uma das estratégias que muitas vezes eu aconselho em consulta é os atletas pesarem-se antes do treino e depois do treino, para perceberem que peso é que perderam. Não é peso em gordura que se perde num treino, é peso em água, para depois conseguirem fazer a reposição dessa água que foi feita, porque nem o excesso, e a Joana estava a falar das bebidas energéticas, e muitas vezes as bebidas energéticas desidratam em vez de hidratarem. Ok? Portanto, é muito importante, porque se aumentas muito os sais minerais e a quantidade de açúcar que estás a fazer, a água liga-se a essas moléculas e, portanto, vai embora. E, portanto, desidrata completamente. Portanto, é muito importante que haja todo este equilíbrio para não haver, principalmente nas nossas três, nós sabemos que há mais especialidades em integrar este protocolo, mas nas três que nós estamos a representar aqui, a hidratação é fundamental. Sim. A boa hidratação neste caso. Para as trocas eletrolíticas, para as defesas, para as imunoglobulinas, a saliva tem imenso, portanto nós precisamos de ter o nosso organismo em 65% de água. Exatamente. E a nível dos tecidos, não é, Paulo? Pois, eu costumo dizer que, como fisioterapeuta, quando faço questões de saúde em geral, não sendo nem médico, nem da medicina dentária, nem da nutrição, nós tentamos sempre despistar um conjunto de coisas. E há três coisas que são fundamentais num atleta que se relacionam muito com as lesões dos chamados tecidos moles, dos tendões, dos músculos, enfim. E, portanto, há três condições que são vitais para a prevenção das lesões dos tecidos moles. Primeiro, a saúde dentária, seja ela qual for, não estou a falar só das cáries. É direto. O que a gente pergunta ao atleta é: como é que estão os seus dentes? A outra situação não tem a ver com esta equipa aqui, tem a ver com as questões do otorrino, é como é que está a sua garganta e os seios. Como é que estão? Inflamações, gripes, rinites, sinusites. Essas coisas são fundamentais. A outra situação é, para além das questões dos hidratos das gorduras do veneno, há uma coisa, a Inês que me perdoa, mas eu costumo dizer, daquilo que a gente põe para um pouquinho abaixo, a água vem logo em primeiro lugar. Tudo. Pronto, o resto também é muito importante. Não, mas foi aquilo que eu disse, a hidratação ainda é mais importante que a nutrição. O que é que bebe e como é que deve? É antes, é depois, é durante, é na altura das refeições. Sim, porque há muita gente que pensa que beber sumo de laranja é igual a beber água. Sim, até porque há uma coisa, bem, e não é. A Inês explicará melhor, é assim, a presença de açúcares na água faz com que o líquido não seja isotónico. Exatamente. A absorção, até na própria mucosa da boca, não é? Não se dá da mesma maneira. Claro. Era o que eu estava a dizer. E, portanto, a outra situação é as doenças de pele, que para nós são muito importantes. As doenças de pele que vão desde os fungos das unhas, as micoses dos pés, estou a falar porque isto é muito típico dos atletas. Porque isso condiciona brutalmente. Vocês não imaginam, digamos, o impacto que tem uma unha encravada. Sim, um pé de atleta, por exemplo, numa pessoa que faz crossfit. Exatamente. As queixas que há. É impossível. Que podem mascarar, por exemplo, situações de pubalgia, né? Porque às vezes as dores nos gânglios unguinais são de tal maneira que podem levar a crer que o atleta, por exemplo, e quem não conhecer, o que é que vai fazer?
vai fazer estiramentos e fortalecimentos e uma data de coisas para combater uma possível padrão de pubalgia, quando não é. Quando não é. Quando não é. E, portanto, é só a defesa que faz a dor. O papel do fisioterapeuta nesta área é muitas vezes levantar, ou seja, fazer descobrir e depois orientar, com certeza, para a especialidade da área, portanto, que poderá dirigir melhor a situação. Na fisioterapia também há uma questão que eu gostaria de destacar, porque o mundo está em mudança, está sempre em mudança, como é evidente, e muita coisa mudou. Eu não diria que foi nos últimos 5 anos, no último ano não foi com certeza, mas nos últimos 20 anos houve muita situação que mudou. Nomeadamente, por exemplo, a questão da orientação para a flexibilidade. As pessoas acham sempre que ser flexível, o estiramento é muito importante, isso também já passou, não é? Mas é exatamente como a nutrição, porque a filosofia é a mesma. Eu não quero um atleta flexível porque ele faz flexibilidade antes do desporto que vai fazer. Eu quero flexível antes, não é? Ou seja, a flexibilidade trabalha-se na pré-época, não se trabalha durante a época. Na época a gente mantém o programa de flexibilidade. E inclusive precisamos acreditar hoje, que é a grande mudança, de que, por exemplo, os estiramentos feitos de uma maneira abusiva, chamamos-lhe assim, mesmo até menos abusiva, antes de uma atividade desportiva, pode ser altamente perigosa para a estabilidade articular e provoca lesões. Não é? E, portanto, aquilo que era o clássico, que é eu faço flexibilidade antes, que é para estar bem aquecido, hoje em dia já não é bem assim. Eu quero estar aquecido ao longo da vida, Tal e qual. ao longo do dia, ao longo do treino, ao longo das semanas. Mas se houver, por exemplo, mais posturas ou mais oclusões, não é possível chegar à flexibilidade nem ao rendimento máximo. Não, qualquer um dos nossos... Quando algum dos nossos acompanhamentos não é feito, a probabilidade de um processo inflamatório aumenta drasticamente, não é? Portanto, é num processo inflamatório que se pode desenvolver mais a lesão. Portanto, isto que o Paulo estava a dizer, que é na pré-época que se preparam épocas, exatamente por causa disso é que tem o nome, ela serve exatamente para esta preparação, para o atleta depois só manter. E por isso é que muitas vezes na alta competição, e permitam-me isto, agora quando houve o desconfinamento do Covid e começaram as ligas profissionais de futebol, os primeiros jogos foram um desastre, eles caíam que nem tordos. Lesionados, agarrados aos joelhos, agarrados aos tornozelos. Portanto, porquê? Porque no momento em que estiveram parados, não fizeram a preparação devida para depois recomeçarem ao nível que precisavam de recomeçar. E, portanto, isso fala-se quer em processos de fisioterapia, quer a nível nutricional, quer a nível medicamentário. No meu caso, os bolos que se fizeram em casa. Pronto, exatamente. As pandemias, não é? Exatamente. Portanto, tudo isso acaba por mexer muito com o processo inflamatório do atleta e, portanto, a tendência à lesão vai aumentar drasticamente. Eu estava a falar dos dentes, das cáries. Exatamente. Há um aspecto que é importante, e aqui estamos todos a assumir como especialistas, e na minha opinião, nós somos técnicos de áreas diferentes. Exatamente. Não temos que ser especialistas. Pois não. Detesto a palavra especialista. Não. Uma é nutricionista, é especialista em nutrição, é evidente, mas porque as coisas têm que ser cada vez mais globais. Claro. Eu costumo dizer que, se pensarmos na área da medicina, eu não me quero meter no foro de outras pessoas, mas por exemplo, há 2 tipos de médico que eu privilegio muito, não é? Que é os pediatras. Medicina interna. E a medicina interna e a medicina familiar. Porquê? Porque são os médicos que, apesar de tudo, conseguem, têm a capacidade de ter uma vantagem muito grande, é de não ser expertos em nada, nesse sentido. Olham como um todo, ter uma visão mais todo, claro. É? Eu costumo dizer o organismo é um todo. O ser humano é um organismo, é uma fisiologia que funciona toda como se fosse uma máquina. Os pediatras são provavelmente na história da medicina. Outra. Os pediatras são na história da medicina. Eu quero crer que a minha diferença como fisioterapeuta foi ter trabalhado 8 anos em pediatria. Isso marcou-me completamente, penso para bem, não é? Na perspectiva de que não se tratam crianças, tratam-se crianças, o pai, a avó, o periquito lá de casa, o gato lá de casa, porque a criança é um todo que não é só aquilo que temos na mão, é um outro conjunto. Provavelmente o professor. Por exemplo, na fisioterapia, trabalhar com os treinadores é uma coisa fundamental, não é? Porque, naturalmente, os treinadores têm a tendência para atingir determinado tipo de objetivos. E muitas das vezes ficam cegos por esses objetivos, o que é normal e natural, porque o seu foco é
que o atleta vá mais longe, corra mais, tenha mais êxitos. Tenha mais êxitos, Conquiste. E naturalmente o trabalho dos treinadores também é uma coisa muito, muito importante, não é? Portanto, eu costumo dizer, eu não sei ser fisioterapeuta se não trabalhar com treinadores, não é? Ou se não orientar. Porque uma coisa é orientar o atleta, os pais, a família, né, quando são mais jovens, mas muitas vezes atletas mais adultos, eu tenho que orientar o treinador. E o treinador pode ser um aliado, porque pode fazer o despiste de certas situações, não é? Se estiver minimamente informado. Deve ser um aliado. Deve ser um aliado, deve fazer o despiste e encaminhar quando... Por isso também há bocado a Joana estava a dizer, e tem toda a razão nisso, a informação é o que nós temos de mais valioso aqui. E muitas vezes há treinadores que não fazem mais porque não têm informação de vida. E, portanto, nós aqui, o nosso papel também é conseguir passar essa informação aos atletas, mas se calhar, se essa informação for bem passada, chega a treinadores, chega a etc., que não estavam tão orientados para o assunto e para a importância que esta multidisciplinaridade e que este trabalho em equipa faz, equipa é essa em que eles estão inseridos, mas que muitas vezes nem eles próprios têm noção da importância que têm no processo. E, portanto, passar esta informação a treinadores, a forma como nós trabalhamos e a forma como nós podemos facilitar e apoiar o trabalho deles é fundamental, porque muitas vezes nós arremarmos em direções opostas, achamos que todos estamos a fazer o bem e o atleta às tantas, eu digo, olha, come durante o treino, ele chega e o treinador diz, não podes comer durante o treino, senão ficas não sei o quê. Vou pôr a boqueira. Não ponhas a boqueira, senão não respiras como deve ser. Vou alongar depois do treino. Não precisas de alongar porque não depois o músculo. Portanto, nós precisamos aqui trabalhar todos em equipa e essa informação passada, não só ao atleta, mas também a quem gera o atleta no seu dia-a-dia, porque quer nós queiramos, quer não, nós não estamos com o atleta todos os dias, quem estão com eles todos os dias são os dirigentes desportivos, os treinadores, etc. E, portanto, são eles que vão fazer a monitorização do trabalho que nós fazemos com o atleta e, portanto, passar essa informação a eles também se torna fundamental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é uma coisa básica, mas é uma coisa que pode ajudar. Para quem está de fora talvez seja importante, mas por exemplo, um indivíduo que tenha problemas da ATM, ou da articulação temporomandibular, ou da oclusão, por exemplo, é um indivíduo que frequentemente dá estalidos a mastigar, ou um indivíduo que, por exemplo, abre a boca e não a consegue fechar. E isso são sinais que se conseguem ver. E se o treinador souber e estiver ao lado, pode dizer, ei, olha lá, então mas tu, o que é que se passa? Eu estou a ouvir o estalido e há qualquer coisa que não está bem. Tens de procurar um médico dentista. Olha, mas mas abriste a boca? Eu não consigo fechar. Tens que procurar. Ou isto são sinais. Respiradores orais. Respiradores orais também dá, por exemplo. Além de perderem rendimento esportivo, perdem muito rendimento académico. Perdem muito rendimento. E também é fácil diagnosticar os respiradores orais. Têm incompetência labial, não conseguem fechar, ressonam, a maior parte deles. Sim. Param, quando estão a comer, param porque têm que respirar e depois, portanto, uma pessoa quando está à frente da outra consegue diagnosticar estes problemas todos. Sim, há uma coisa que é fundamental e costumo dizer que é na desmontagem, eu faço alguns workshops sobre uma coisa que se chama antiginástica e descanso, que é muito mais importante, porque o trabalho, apesar de tudo, hoje em dia treina-se muito mais que se treinava há 35 anos, quando princípio do desporto, não é? Hoje em dia também é importante saber que tipo de trabalho e o descanso. É fazer os workshops que é quão importante não é o treino, quão importante é o descanso. Exatamente. O descanso não é só dormir, não é? Não é só dormir, para tudo, não é? Para tudo. O descanso é uma coisa muito importante em termos da recuperação no sentido geral. Não é só as questões do sono. Quando pensamos em descanso, pensamos em dormir. Fundamental, o sono é uma coisa fundamental a todos os níveis. Só que essa relação é complicada, e falando agora dos treinadores, e não está aqui nenhum, mas de qualquer modo porque na saúde nós somos, de um modo geral, muito paternalistas relativamente aos nossos. Ou seja, nós funcionamos sempre como o grande pai que proíbe, que diz que não pode comer, não pode fazer, não pode beber Coca-Cola, não pode fazer tem que fazer estiramento, que é uma chatice, tem que fazer não sei quantos. Não é? E às vezes com os treinadores também fazemos isso. Diga lá ao seu treinador que você agora só pode treinar 2 vezes por semana. Diga lá ao seu treinador que você agora não pode fazer não sei quantos. Diga lá ao seu treinador que você tem que não sei o quê. Para os treinadores isto não é muito simpático. Claro que não. E estamos mesmo a ver eles dizerem, não dizem. Exatamente. Os atletas, isto não é simpático. O trabalho em conjunto é que vai dar pela explicação, pela educação das mudanças, até porque estão sempre a mudar coisas, sob o ponto de vista científico, quais são as mudanças, não é? E, portanto, com os treinadores também não devemos ser paternalistas, e não somos, não é? No sentido de que o conselho deve passar para a criança, para a família, para o adulto, para o treinador, e, portanto, de modo
de modo a que seja um conjunto, não é? As coisas não sejam desgarradas umas das outras. Pois, eu acho que o importante é olhar para o outro. Hoje em dia olha-se pouco para o outro, ouve-se pouco o outro. E eu acho que se os treinadores estiverem informados e conseguirem ver estes sinais, estes sintomas e sinais que os atletas sentem, é muito mais fácil, se tiverem essa informação, de otimizar realmente o rendimento, que eu acho que neste momento é o melhor para o treinador, para a equipe e para o indivíduo. E aqui um aspecto importante, que eu sei que a Inês me vai perguntar, mas estamos a falar de sinais. Para nós, na fisioterapia e nas outras modalidades, penso que é exatamente a mesma coisa. Nós também temos uma medicina, de um modo geral, às vezes também se abusa do termo, muito voltada para o sintoma, não é? E, portanto, cada vez estamos mais voltados para os sinais, que às vezes não são sintomas, são sinais de disfunção, seja do que for, para nós muito da postura, do tónus, do movimento, da assimetria, desses aspectos, e não, eu costumo dizer que cada vez me preocupo menos com as dores que os atletas têm, não é? Ou com as rupturas que ele tem, não é? Eu estou sempre preocupado que o que é que causou isso. Exato. Do género, se dói é porque é dele. Temos é que ver o que é que causou isto, não é? Eu fiz uma ruptura, eu fiz um arranque e fiz uma ruptura do músculo, não é? Eu não estou preocupado de saber o mecanismo da lesão, se é a primeira vez, se não é a primeira vez, e qual foi o movimento? Como é que fez, qual foi o movimento. Exatamente, é muito importante. Como é que estão os dentes, como é que está... Qual foi o movimento que fez para fazer aquilo? Porque se não estiver preocupado com isto, eu ponho o atleta a descansar, faço uma ligadura funcional, faço um gesso, faço tudo o que for possível. E a ruptura passa. E ela vai cicatrizar. Exatamente. Vai-se repetir, não é? Mesmo com o melhor método do mundo que eu tenho, porque quando rompo, só há uma maneira para tratar, não há muitas maneiras para tratar. Por isso, eu costumo dizer que cada vez mais o que é importante é identificar os problemas. Eu também. Eu faço a origem. As soluções também são importantes, porque não há filosofias diferentes, né? Mesmo na nutrição. Imensas. Portanto, a maneira como damos um programa depende também de eu acertar ou não acertar com o indivíduo, porque eu conheço, mas a avaliação é uma coisa, o assessment, a avaliação é a coisa mais importante. Não é? Também durante anos e anos na saúde só havia alguém que fazia diagnóstico, não é? Porque diagnóstico era só um, não é? Hoje em dia, em equipas cada vez mais multidisciplinares, todos nós fazemos diagnóstico. Há sempre um diagnóstico diferenciado. E, portanto, o diagnóstico diferenciado para identificar o quê? A causa. E não necessariamente o sintoma. Hoje em dia já não me preocupa muito a inflamação, não é? Eu preocupa muito o que é que provoca a inflamação. O que é que está a provocar continuamente numa determinada zona, numa determinada estrutura, não é? Esse processo inflamatório, ou esse processo de desgaste, ou esse processo de incompatibilidade com o movimento, não é? E isso é fundamental. E a recuperação deve ser em movimento ou em repouso? Eu costumo dizer que é assim. Repouso já nos basta depois de morrer, porque temos de estar em atividade a descansar. Não faz sentido nenhum que a recuperação não seja feita em movimento. Só que o movimento ou a exigência sobre os tecidos ou sobre as estruturas deve ser apropriado àquilo que elas conseguem fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sob o ponto de vista dos tecidos, a cicatrização, por exemplo, de um tendão ou de um ligamento, até está terminada, leva 6 meses. Ninguém espera 6 meses para que o seu tendão, ou o seu ligamento, ou a sua cápsula esteja cicatrizada. O que quer dizer que entre a cicatrização suficiente para poder fazer o exercício e os outros 6 meses, que às vezes pode demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, ele tem 3, 4 meses para introduzir o movimento, que pode ser quase a 100%, mas esse movimento é fundamental para a melhor consolidação da lesão. Porque eu tenho sempre uma fase de reparação e tenho sempre uma fase de remodelação. Se eu não faço uma fase de remodelação bem feita, eu vou ter nova lesão, não há hipótese. Não é? Por exemplo, é o problema dos entorces dos pés. Então vai-se introduzindo o movimento, mas de forma gradual, de acordo com aquilo que o organismo permite. Eu até diria que a iotopia eu mal acabei de fazer uma lesão e devia iniciar logo a introduzir o movimento, né? Entre aspas, né? Ou seja, eu tenho, quanto mais cedo o movimento aparecer, adaptado à lesão que eu tenho, à situação que eu tenho, não é? Hoje em dia a gente cada vez reduziu mais os tempos de imobilização. A tipo de nas fraturas, nas lesões, cada vez menos, não é? Há 30 anos vocês não imaginam o tempo de imobilização que
E as imobilizações totais, não é? Os gessos, as imobilizações, hoje em dia vamos para as imobilizações parciais, para os gessos funcionais, para as ligaduras funcionais. Eu tenho um exemplo, quando fiz ruptura de ligamentos no pé, a jogar à bola, eu fiz 2 vezes, num espaço de 7 anos. E inicialmente fiz uma recuperação parada. Demorou quase 8 meses. Da segunda vez, passado 8 anos, 7, 8 anos, se não estou em erro, fiz recuperação sempre em movimento e eu em 5 sessões fiquei bem. Não teve nada a ver, a recuperação foi muito mais rápida. Eu sou prova, eu acredito na recuperação em movimento, porque eu tive o mesmo caso e o segundo caso, quando fiz a segunda vez, o pé ficou bem pior e a recuperação em movimento com o fortalecimento muscular de imediato, no meu caso, foi Fez toda a diferença. E eu vou-vos dar um exemplo disso, é o que eu estou a dizer. Nós, quando sofremos traumatismos dentários, nós também fazemos uma ruptura de ligamentos. Porque os dentes estão ligados ao osso através de um ligamento que se chama ligamento periodontal. Ora, é impossível uma pessoa ficar 6 meses sem comer, não é? Portanto, é evidente que o movimento vai recuperar o tecido. Porque nós, no princípio, podemos imobilizar e podemos pedir à pessoa para ter uma alimentação mole e fria nos primeiros 15 dias, mas a pessoa vai ter que começar a comer e não vai perder o dente por causa disso, se Deus quiser. Portanto, aí tem a resposta para músculos e ligamentos e função, porque realmente é o melhor que, para mim, neste momento, é o melhor que se pode fazer, mesmo a nível dentário. Agradeço-vos muito, espero que as informações tenham sido pertinentes e as dicas. Estamos cá, alguma coisa que seja necessária. Muito obrigada, CP Clínicas.